E aí, Veronese, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Que bom. E por aí? Tudo certo. Tirando esse calor insuportável, tá tudo certo. Queria agradecer a presença, o tempo. Sei que, né, a Isa me falou que seu tempo é bem corrido aí. Queria que você se apresentasse aqui pra galera. Já tem uma galera aqui no chat já. Nada, eu que agradeço a oportunidade de estar com você aí. Bem, e também gostaria de agradecer quem está vendo, ouvindo a gente, né? Claro. Eu sou Guilherme Veronese, ou Veronese, né? Artisticamente também para alguns amigos, me chamam de Veronese e tal. Eu tenho. Eu recentemente lancei Eu sou guitarrista, né? Compositor e tal. Eu lancei um trabalho solo, no caso, de músicas escritas para guitarra solo. E na pegada do rock progressivo e tal. Lancei um álbum, meu primeiro álbum, chamado Unmagic, lancei ano passado, em agosto, já tem um aninho e pouco. E tô colhendo os frutos aí, tô trabalhando nesse álbum, né? E tenho alguns lugares em vista para tocar, mas o primeiro aí que já tá na semana que vem já é o Rio Motor Jazz Festival aqui no Rio de Janeiro, no dia 14. O festival é dia 11 e dia 14, né? Eu toco no último dia. Certo. E aí, como é que é, Veronese? Você já tocou em outras bandas e aí você tá com esses projetos solos. Queria que você contasse pra galera onde você já tocou, porque eu acredito que muita gente que curte rock deve saber, Uhum. deve conhecer. Conta pra gente. Assim, provavelmente no meu caso, não. Eu nunca. Eu tive bandas, assim, quando Uhum. adolescente e tal. E eu fui de igreja, então eu tocava muito na igreja. Isso até me ajudou bastante no desenvolvimento, né? A música é uma forma de expressão muito principal da igreja, né? Praticamente. E, enfim. Eu toquei. Aí, quando mais velho, né? Tem alguns anos, eu toquei em algumas bandas aqui na noite, carioca, bandas de rock anos 80, mas eu sempre tive esse desejo de fazer algo meu, assim, né? Eu ia, Certo. sei lá, caras como Joe Satriani, Steve Vai, eu olhava assim, pô, eu queria fazer isso, tá? Porque eu tinha muitas ideias, tenho muitas ideias, né? Eu também eu não tive muitas bandas, porque também música não é a minha fonte de renda principal, né? Então acaba também que você tem que se dedicar a outras coisas, né? E isso tempo para formar banda, para encontrar gente, fica um pouco limitado, né? Mas as questões dos projetos, assim, o que que você chegou a fazer nesses últimos tempos? Tirando os seus projetos, o seu projeto solo. Isso. Então, o principal, eu tive uma banda de rock nos 80 chamada Lorelais. Participei dessa banda, né, durante um ano, durante 2 anos, acredito. Quando foi antes da pandemia, eu pedi para sair para me dedicar aos meus projetos, né? Porque era algo que estava já aquela cobrança que a gente tem dentro da gente de ficar adiando as coisas e falei, cara, Então o start do preciso meio solo ter foi meu tempo. aí, foi nessa parte da pandemia. Pô, Entendi. foi às vésperas da pandemia, né? Eu fechei um estúdio, fechei um produtor para me ajudar e tal. Ao final de 2019, início de 2020, né? E a gente estava no estúdio quando começamos a fazer piada com o tal vírus da China, Minha que nossa. não vai dar em nada. E Era aí, nesse nível, assim, a gente achando que ia ser só uma bobagem e tal. e, Mas deu a- o que deu, né? e aí nesse tempo, né, digamos, nessa parte reclusa desse tempo, assim, você iniciou seu projeto, então. Eu achava que tinha sido até um pouco antes. Não, foi antes. Foi antes. Ele foi se moldando durante também, né? Assim, porque enquanto você está em estúdio, é tudo meio laboratório, né? Você vai. E essa parte aí, vou desistir de gravar essa parte, não ficou legal, aí você corta, tá? Bota outra coisa no lugar. Então, meio que isso rolou durante a pandemia. Certo. Mas as músicas já estavam bem definidas. Eu lembro que o cronograma foi o seguinte: eu fui em dezembro lá, gravei duas, que eu queria até testar, né? Eu não conhecia o estúdio direito, eu queria conhecer, então eu gravei duas. E aí eu gostei bastante, e marcamos para fevereiro para gravar o restante. E
E aí foi isso, em fevereiro eu fiquei 20 dias lá direto, aqui no Rio de Janeiro, né, gravando e tal. Uhum. Aí depois com a pandemia, faltaram coisas ainda, faltavam solos, faltavam algumas coisas, e só me restou esperar, assim. Eu lembro que em fevereiro eu parei, eu voltei para lá, quando a pandemia deu uma melhorada, a gente fez um esquema lá de deixar a porta aberta, usar máscara e tal, e graças a Uhum. Deus deu tudo certo. E terminei nesse ano. Mas estava tudo muito lento, né, em 2020, né? Aí só Uhum. fui mesmo terminar mesmo em 2021, que foi para mixagem, né? Entendi. E aí, aí só fui lançar em 2022, né? Assim. E aí, quais foram as suas inspirações? Além que você falou que você queria fazer um projeto solo, mas como é que foi, né? Durante o processo todo, as suas inspirações, você se inspirou em algum músico, em alguma temática? Como é que foi isso? Até nas questões das composições em si. Aham. Eu me inspirei, assim, eu sou um cara altamente inspirado, né, em muita gente, assim. Eu Uhum. não tenho problema em falar, né? Você acha que tem gente que quer passar que é 100% original, isso não existe, né? Mas eu gosto muito dessa galera que eu falei, do Satriani, do Steve Uhum. Vai e do João Petrucci também, que é do Dream Theater. Uhum. E caras brasileiros como Kiko Loureiro, né? Também o Juninho Afran, um cara que me inspirou muito. E outros caras mais do lado B, assim, que não são tão. Música instrumental já é um nicho, né? Muito conhecido, né? E tem o nicho do nicho, né? Tem, sei lá, o Tony É. MacAlpine, Pat Metheny, enfim. E mas a inspiração principal era de fazer algo meu, assim. Eu sempre fui muito influenciado por exemplo, música de videogame, assim, coisa bastante inusitada, né? Ai, a gente vai entrar nesse assunto, mas conta Ah, já um pouquinho pra gente. não, então quando era moleque, assim, eu Ah. ficava. Coisa meio de maluco, né? Eu gravava, eu botava um microfone na TV pra gravar numa fita as Uhum. músicas do Mega Man, sei lá. E ficava Sério? ouvindo depois, né? Caraca, que da hora. E música do Jiraiya, ficava pirando, assim, cantando. Aí menor, né? Menor, um pouquinho mais novo, tipo com 25 anos, assim, tô zoando. Com uns 4 anos de idade, assim, eu ficava pirando nessas musiquinhas de anime e tal. É, especialmente videogame, né? Naquela época que era um gráfico mais limitado, né? Então a música tinha que ser um fator ali para ajudar na emoção, né? Então era algo que me tocava, assim, falei, pô, que música maneira, e tal. E aí quando você cresce, você vai se ligando, né? Nessas coisas, né? Uhum. E então a parte da praia do instrumental sempre foi a minha, assim, né? Eu curto banda com vocal e com letra, tenho vontade de fazer um dia, mas o mais fácil é fazer um instrumental agora, né? Depende só de mim. E eu não canto, né, tal. Entendi. Enfim, eu tava falando então assim, talvez as minhas músicas dê pra você escutar jogando um jogo aí e tal, né? É, eu escuto bastante, inclusive. Eu coloco pra galera direto. Mas assim, agora então o projeto todo está voltado para os shows agora, então, né? Nesse ano, assim, sim. É, Agora que deu uma engatilhada, digamos. Conta, é. conta mais, tem turnê, show, alguma coisa assim? Como é que tá agora Ah. isso? Ah, quando você é um cara iniciante, assim como eu, né? Uhum. Turnê é um pouco ousado de falar, né? Porque assim, a gente imagina turnê indo várias cidades e tal. Não é o caso. Mas é uma espécie de turnê porque eu quero um pouco que fechar esse ciclo, né? Eu vou tocar no festival agora Certo. e, e tem algumas outras ideias que estavam para ser realizadas agora, mas a prioridade ficou o festival, então eu vou adiar para dezembro ou para janeiro, né? Que são outros shows que eu quero fazer. A gente tem ensaiado, tem se dedicado bastante, então tá muito bonito assim para fazer um só, né? Então eu vou fazer mais alguns. Eu espero, assim, ter uma ideia de tentar levar para São Paulo, né? Que é aqui do Uhum. lado, mais tranquilo. Mas eu tenho muita ansiedade de gravar um outro CD, né? Eu botei na minha cabeça pro ano que vem fazer outro, assim. Tem muita música que ficou para trás, muitas ideias, assim, que
não deu pra Então aproveitar no primeiro. já tem essa parte dessas músicas, então, pra aproveitar nesse próximo álbum. Isso. Já quer fazer o quê? Primeiro semestre, segundo semestre de 2024? Cara, quando a gente planeja, né? A vida ri, né? Deus ri, né? Falam isso. Mas Talvez não. primeiro semestre eu já sei que não. Não vai rolar. Para lançar, não. Mas para Entendi. gravar, deixar pronto, mandar para mixagem, é possível sim. Porque Uhum. também eu tenho que terminar as músicas, né? Assim, eu tenho pedaços de música, fragmentos, aí você tem que desenvolver em uma coisa mais concreta, com início, meio e fim, né? Entendi. Bom, acho que o chat já vai começar a fazer pergunta. Aí vou te mandando aqui as perguntas que o chat for fazendo. Ah, que legal, O maneiro. pessoal já começou a chegar aqui para fazer perguntas e tudo mais. Tem o exclamação Veronese Uhum. no chat, então galera, é só você colocar exclamação Veronese, tem o seu Insta, tem o canal do YouTube e eu acho que é mais, por enquanto só. É isso, olha lá. Ó. Tá o seu Insta, todas as suas redes particulares, o pessoal Pô, para entrar lá para seguir. Fechou? bacana, bacana. E então, dessa parte de videogames, né? Travou? Travou? Não, tá tudo ok. Tá Fala. ok? Não, não, voltamos, voltamos. Voltamos? Eu que Então tá. travei aqui, tá? Dessa parte de games, É, assim, queria perguntar pra você. uhum. Você falou do Mega Man. O Mega Man foi o que mais chamou a atenção na trilha sonora quando você era adolescente, sei lá, uma Foi, criança? Foi o que te deu o foi. estralo, assim, pra. Foi. Hum, Eu lembro que eu ficava. Eu e meu irmão também gostava, né? uhum, Na verdade, sim, falando em inspiração, né? Meu irmão sempre foi uma grande inspiração para mim, né? Porque eu aprendi as coisas com ele, por ele ser mais velho, né? aham. Então, acabou que eu comecei a tocar violão porque ele ganhou um teclado. Aí eu queria Ah, meio que rivalizar. entendi. Não, então me dá um violão, pô. Não sei o quê. Você tinha quantos anos quando E, você ganhou então, o seu irmão é violão? 10, desculpa, 13 anos. 13 anos, certo. E aí? Vocês tocavam E juntos? Como é que era isso? nada, ele não enturmou com música, não, cara. Uhum, A praia dele era mais desenho, tal. Depois ele seguiu, né, faculdade, medicina, não sei o quê. uhum, E eu, apesar de seguir também universidade e tal, eu, cara, sempre tocava, assim, eu sempre era meio que maluco, assim, quando eu ficava muito tempo sem tocar, me sentia mal, tipo assim, me cobrava e tal. Era sempre uma parada, apesar de não viver disso, profissional pra mim, assim, de levar muito a uhum, sério, né? E, enfim. E quanto a videogame, né? A gente tava falando aí. Cara, era um jogo, assim, que eu era apaixonado, assim, até hoje, né? Mas hoje eu não sou tão ligado em videogame, né? Eu me prometo comprar um Nintendo hum, Switch tem 3 anos e não comprei. certo. Mas, porque a gente chega numa idade, né, cara? Tem que, tem que dar prioridades às coisas, né? E, É, enfim. depende, né? Que nem já eu só faço isso, eu só jogo. Mas é uma parada que É você. que- Eu não acompanho, eu te conheci há Aham, pouco tempo, desculpa, aham, mas é uma parada que imagina. você faz pra viver também, né? Então, Você- não, é uma área muito diferente, né? Tipo, que nem você jogava, isso te levou talvez a se inspirar nas músicas, né? Isso é muito legal, isso é muito sensacional. sim, sim. Não, mas a tua profissão é perfeita, né? Então, Nem tudo é perfeito. é, né? Vai ter que jogar um monte de jogo chato aí também, às vezes, né? Mas e aí, Mas. você só o Mega Drive, assim, que, tipo, não, Mega Drive Não, não, o Mega eu Man sou. que você gostou Eu sou. mais, ou você teve outros jogos, assim, que você pode falar, pô, Cintia, esse jogo eu gostava muito dessa trilha Sim, sonora também, sim, sim. Todos do Mario todos do e Mario. vários jogos de RPG. Tipo o quê? Final Fantasy, Final mas eu joguei o Final Fantasy. Fantasy até o 8. Eu sou anos 90, então aí já tá no Teve 15, algum... 17, sei eu lá. acho que é, eu também parei depois do 9 eu acho, eu não joguei mais. Acho que eu joguei um pouquinho do O 9 eu 14. achei chatíssimo, Eu também não já tava curti já também, não gostei. ficando muito grande. E que mais? É, eu sempre aqueles RPGs da Square Enix, né? O Secret of Mana. Eu achava as trilhas sonoras muito bem trabalhadas nesses. O próprio Zelda também, né? Uhum. Tinha um.
Legend of Gaia, que não é da Square, é de outra fabricante, que eu não lembro o que. Tô lembrando aqui, né, de outros. Enfim, não era uma infinidade porque eu gostava de coisas pontuais, assim, eu não era cara de jogar tudo, não. Entendi. Então eu jogava muito Resident Evil, mas não tem música, né? Tem só É, só aquele os suspense. pés. E hoje eu não sei, cara, eu tô por foraço, só fico sabendo de game quando é muito famoso, assim, que Entendi. vira febre, né? Ah, mas eu fui meio viciado no GTA, muito, assim. GTA. GTA é muito bom, né? No 4 eu zerei o Ah, 4 do PS3, né? Zerei o 4. vai sair o E 6 não, agora, né? depois eu comprei o 5, aí eu vi que eu tava velho demais pra isso. E o 6 eu não sei, né? O 6 eu Vai não sei sair não. agora. É, vai Ah, deve sair. ser maneiro. Vamos ver como é que Mas vai ser. era bom jogar pra desestressar. É. Você pegava, às vezes nem cumpria a missão, pegava um carro, saía atropelando todo mundo, explodia um hospital, sei lá. Só Tô fazer brincando, tá aí. as atrocidades só dentro do game. É, Mas na fantasia, na fantasia na- pode. fala. Ah. Em paralelo a tudo isso, o rock, assim, quando ele entrou, você ouviu o que de primeira que você falou assim? Pera, eu preciso seguir isso aqui? Ou você chegou a ouvir outras coisas para depois você ser introduzido ao rock? Ou como é que foi isso? Foi bem natural, especialmente porque também essas músicas de game é rock, né? Uhum. O Mega Man ele é chamado de Rockman no Sim, Japão, né? sim. Acho que por causa das músicas, não sei. Mas porque não é pedra, não tem nada a ver com pedra, sabe? Mas, enfim. É, E quando eu era moleque, assim, não tinha tanto uma ligação ativa com música, eu meio que ouvia o que tocavam em casa, naqueles sistemas de som 3 em 1, Uhum. que na época a CD começou a bombar, né? Para de dinossauro, mas nos anos 90. E meu pai ouvia algumas coisas, e... mas eu sempre percebia, olhando para trás agora, aliás, eu percebo que meu grude era com rock mesmo, né? Por exemplo, uma vez estava tocando Marina Lima aqui no... A gente tinha uma fita de MPB aleatória, Uhum. coletânea. Aí tocava aquela música Uma Noite e Meia, que tem um solo de guitarra, que eu nem sei de quem é, gostaria de saber. E eu parava assim, quando tocava aquele solo, eu parava assim, caraca, que maneiro isso aí e tal. Sem saber, sabia que era guitarra, né? Mas não... Opa, pera aí só um minutinho. Tá. Tocou o WhatsApp aqui. Mas sem saber que era guitarra, né? Mas aquilo já me tocava. Aí depois, quando mais velho, teve um lance que o Renato Russo morreu, né, Uhum. 96. A Legião Urbana começou a revender as coisas, e meu irmão tava nessa praia, ouvindo Legião Urbana, já mais velho. Aí eu fui curtindo. É uma grande influência minha, inclusive. Eu conheço tudo do Legião, praticamente, Nossa. quase tudo. É, Uhum. e aí, compra violão, eu tinha um professor que me ensinava Roberto Carlos. Uhum. Só que aí depois eu pedi para ele me ensinar as músicas do Legião. Aí vejo que no colégio tem um colega com violão também. Aí leva o meu, a gente troca CD. Uhum. Aí tinha um amigo que já fazia aula de guitarra e tinha vários CDs de Led Zeppelin, Joe Satriani, uma coletânea, assim, que na Caraca. época do MP3 eu peguei os CDs para ripar, né? Transformei tudo em MP3 Uhum. para ficar ouvindo. Já tinha esses avanços tecnológicos. Aham. E E aí foi isso, assim, meio que nessa coisa natural, assim. Entendi. E aí, a sua primeira guitarra, qual foi? Foi nesse ano aí que eu comecei Foi a nesse ano. usar a guitarra do amigo, 2001, tinha 16 anos. E que Eu sou de 80. você lembra a marca que era da guitarra que você tinha? Era a mesma da de hoje? Tem, Eu acredito que não, né? não, eu tenho até hoje a Ah, primeira, é uma é? Condor, é uma Uhum. Condor. É até uma empresa
não sei se existe ainda hoje, eu não vejo mais na loja. Eu também, nunca Mas mais vi. O pessoal também, era uma nunca empresa, mais. era uma empresa que todo mundo usava para iniciar na época, era Aham. Condor e Corte. Corte ainda tem. Mas era uma empresa que tinha um certo nome, assim, patrocinava uns caras famosos e tal. Acho que na época o Nelson Faria usava uma guitarra deles, o Felipe Andreoli, né? Uhum. Mas a minha guitarra não era, era de iniciante mesmo, né? E eu lembro que foi 300 pratas, né? Que hoje seria, sei lá, 900, É. 800. Cara, um dinheirinho naquela Aí, época. é. Aí depois comprei uma outra, um pouquinho mais profissional, né? Que me dava para fazer tudo, alavanca e tal. Aí eu comecei a levar mais a sério a parada, né? Uhum. E atualmente você usa o quê? Eu uso duas principais, Certo. mas para show eu levo uns backups também, mas assim, Uhum. eu uso uma Tom Anderson e uma Ibanez para sete cordas. Nossa. E eu tenho uma Music Man também, tem duas até, né? Mas só uso uma delas. A outra eu tô pensando em vender, então se alguém tiver interessado, manda um inbox. Mas, e é isso. A principal é Tom Anderson as principais, né? Tom Anderson, seis Certo. cordas e a Ibanez. Certo. Sempre tem uns guitarristas aqui no chat que sempre perguntam. É. Ó, já estão Você por. toca? Eu sou pianista. Pô, que Por maneiro. incrível que Mas pareça. pratica Pratico assim, ou até igual hoje, até hoje. É. Eu gosto muito de tocar pô, que jazz. legal. É, eu não tenho piano, Ah, eu que toco no maneiro. teclado, né? Mas eu não. Aham, Não, piano ainda entendi. não. Mas eu fiz piano, me formei em conservatório e tudo mais. Ah, tá, tô falando com uma catedrática aqui, uma profissional. A gente tenta, né? É. Ó, falando nos Ah, guitarristas perdidos, aí, eu já tá perguntando aqui se você tem alguma das duas aí que é preferida sua, das suas guitarras, ou não. cara, eu reclamo de todas. Você Todas têm reclama? um defeito. É Porque sempre assim. enquanto eu não- um dia eu vou ter que mandar fazer uma minha, mas eu gosto muito da Tom Anderson. Ela podia ter o braço um pouquinho mais fininho, mas tá bom. Vou dar um feedback lá pra eles. Vou. Pois é, vou. Tem mais, deixa eu ver o que mais perguntaram aqui. Ó, perguntaram se tem alguma banda atual que você escuta, tipo na linha do Ghost. Na linha do Ghost, não, É. não conheço. Você gosta de Não Ghost? conheço. Não? Não conheço e não gosto. Se, tipo assim, eu não me interesso O pra que você ouvir. Não é que eu não escuta gosto. O atualmente? Eu achei legal a pergunta. O que você que tem que eu ouvido? escuto? É, não sei, não sei se você escuta alguma coisa na linha do rock. Ou Cara, algum músico específico, assim, sabe? esse é o tipo de pergunta que tipo você ir no programa e o entrevistador assim, me conta alguma coisa inusitada que já aconteceu com você. Tipo assim, eu não vou lembrar de nada. Não vai conseguir Mas lembrar assim, de nada. dos principais assim que vira e mexe tô ouvindo é o Dream Theater, o Angra, que é música para ir pra academia assim que pô, só para tampar o ouvido. Entendi. Claro, eu curto ouvir, né? Não é para tampar o ouvido, mas assim, que não tem que se dedicar ouvindo porque eu já conheço bem e tal. Iron Maiden. Aí tem uma banda eu tava ouvindo recentemente. Voltei a ouvir muito uma banda de prog da Suécia, se chama, acho que a pronúncia é ACT, ACT, né? Essa banda é muito Eu boa, cara. gosto, eu gosto muito deles. Não vou dizer que conheço tudo, mas bastante coisa eu conheço. Acompanho mesmo, assim, ficar ansioso pelos lançamentos e tal. É, eu tenho escutado bastante o pessoal do G3, o Satriani, Steve Vai. Também o Pat Metheny, que é da praia do... Chamam de jazz, mas eu nem acho ele muito jazzista, não. Mas se for pra vender em prateleira, ele é jazz, não tá? Pat Metheny, enfim, o que mais? É, pô, né? O próprio Legião, escuto ainda até hoje, bastante. Uhum. E, gente, tô tentando imaginar a primeira página do meu Spotify aqui pra ficar mais fácil. Tá bom, não, se eu lembrar de um, eu falo aí, mas Beleza. é isso, esse é o principal. Não, e tem alguns caras do pop, né? Uhum. Do pop rock do Lu Santos, que eu gosto bastante. E
alguma coisa de blues também. Isso é geralmente em playlists, né? Que mais? Tem umas coisas. Ah, Pink Floyd. Eu sou fã pra caraca do Pink Floyd, assim. Eu conheço tudo. Conheço tudo. É, Soltaram uma pergunta aqui de DT, ó. Qual o melhor, Metrópolis falei. Parte um ou Metrópolis Parte 2? Caraca, Levi, essa pergunta é complicada. Não, mas o parte um é uma música, né? O parte 2 já é Ah, um álbum inteiro. então, Eu não gosto da. Assim, não é que eu não gosto. É que eu já ouvi tanto que eu já dei uma enjoada da parte um. Então, assim. Aí eu vou pra parte 2 então. Melhor parte dois. eu acho que eu também iria de Inclusive, parte 2. as músicas, a música do parte 2 vem do parte um, né? Tem um bootleg lá que eles lançaram, que é uma demo do Metrópolis Parte 2, que a princípio seria uma música. É na época do Derek Sherry, né? Lá na época do Falling into Infinity, que eles gravaram. Mas aí eles decidiram lançar o álbum com esse nome, Metrópolis Parte 2. Simplesmente porque não teria. A parte um foi meio que sacanagem, só pra dar um ar de progressivo, assim, né? Não era a intenção deles fazer parte 2, né? Todos Mas os os meus fãs amigos pediam. falam isso, cara, mas É, é isso mesmo. eu lia muito, assim, eu gosto, adoro ler Aham. entrevistas, Que biografia massa. e saber dessas coisas, assim. O Portnoy é um cara que o site dele é recheado disso, né? De curiosidades e tal. Então eu admiro muito o artista quando ele faz isso, né? Abre tudo para os fãs, né? Acho muito legal isso. Não fica de estrelismo, né? Uhum. Enfim. E aí, então, por exemplo, na Home, que é uma música do Parte 2, tem um riff do Metrópolis, a própria Dance of Eternity também, que é uma famosíssima. Enfim. Então, aí eles pegaram o que seria Metrópolis Parte 2 e pegaram e fizeram um álbum a partir das ideias ali geradas, né? E tem algum, falando em todas essas admirações e tudo mais, como, né, você como músico, admirar Hum. outros músicos, tem alguém que você tem vontade de conhecer ou de tocar junto? De conhecer, acho que eu já conheci todo mundo. De tocar junto, eu gostaria muito de tocar com os Kiko Loureiro, Steve Vai, João Petrucci. Essa galera que eu admiro mesmo. Todo mundo que eu já conheci, assim, nessa praia de guitarra e tal. Bacana. Isso sim, tá bom. Deixa eu ver. Opa, peraí. Deixa eu fechar aqui. O que é? Ah, tô perguntando se você acompanha o mercado digital da música ou você se dedica apenas em lançar o material mesmo, assim, pra galera. Você Eu lança acompanho digital, né? Eu lanço digital. Eu não lancei CD físico ainda por uma questão de no meu caso, né? É uma coisa 100% independente, então não tem investimento em massa, assim, de mídia, né, e tal. Então, assim, não vale a pena lançar o físico, e tem um custo para fazer, você tem que pensar alguns milhares, né? Então, isso não vai vender nada, assim, no início, né? Mas eu tenho. Então, assim, não é que eu não vá fazer, é porque essa grana que eu faria isso, eu usei para outra coisa, enfim. Então, mas pro ano que vem eu pretendo fazer um lote do meu primeiro álbum, quem sabe junto com o segundo, né? Porque tem gente que compra, tem gente que pede mesmo, assim, né? Então, assim, eu acho legal, tem que ter, enfim. E mercado digital, né? Assim, eu gosto de me inteirar, sim, né? Até para não ficar fazendo as coisas na escuridão, né? Eu tenho uma leve iniciação em publicidade digital, conheço algumas coisas, né? Então, fiz algumas coisas de publicidade para as minhas músicas que deram frutos até, né? Acho que vale muito a pena, assim, o músico ele ter um orçamento legal para publicidade digital, né, fazer um vídeo legal. Eu fiz três. Hoje eu de repente faria só um ou dois no máximo, assim, não precisa de três com orçamento, né? Depois eu fiz um quarto aqui em casa que ficou legal, né? Filmei no iPhone e eu mesmo editei, então meio que só gastei o tempo, né? Então assim, porque, né, o cara que é independente, né? Eu tenho, né, você não tem a grana para isso, né? Tem uma fonte de renda, não depende de música. Mas às vezes o cara depende de música, né?
e fica mais, né, pode ser um pouco mais complicado, não sei. O orçamento pode ser menor e tudo mais, né? É, Bom, deixa eu ver. E show? Tem algum show com alguém? Né? Bom, você já falou aí dos guitarristas, mas perguntaram de banda que mas passou. temos temos show, não, esse vai ser meu primeiro show, inclusive, assim, show mesmo, completo, né? Esse Eu, festival eu que vai vir tive, agora? é, Uhum, eu tive participações, né? Tem uns amigos da Mama Fit, que é uma banda de rock alternativo aqui do Rio de Janeiro. Eles tocam na Lagoa, na praia. Eles fazem um esquema bem legal, assim, de levar própria estrutura, a própria infra. E aí, uma vez eu abri para eles lá na Lagoa. Mas aí foi sozinho, eu fui com a banda virtual, né? Eu dei playback e uhum. eu com a guitarra real, né? Não fiquei imitando, não, mas a banda Entendi. era gravada, né? E toquei duas músicas só, né? Meio que só para dar um cheiro lá. Ah, já tive participação, outras oportunidades de tocar músicas de guitarra também ao vivo, um evento beneficente uma vez, tal. Uhum. Mas assim, show mesmo meu do meu trabalho, esse vai ser o primeiro. Mas teremos um, possivelmente no final, pelo final do ano, um pouco antes, né? Para não pegar Natal, Certo. com participação especial, né? Mas aí eu preciso ver a agenda das pessoas. Se não for em dezembro, pode ser em janeiro. Né? Certo. Bom, a gente meio que tá chegando aqui no final. Queria que você falasse pra gente, assim, eu voltasse a falar sobre as datas ou a data do festival em si, pra galera do Rio, que tem uma galera do Rio, às vezes, que fica aqui no chat pra galera ir te ver. E suas considerações finais É. aí, Veronese, pra galera. Beleza. O festival, o Rio Montreux Jazz Festival, ele ocorre ali no Pão de Açúcar, né? Então, você compra o ingresso, já está incluído a subida, tudo. Ele ocorre ali do dia 11, daqui a pouquinho, né, de outubro, até o dia 14. São 4 noites e com vários artistas, obviamente, do jazz e alguns de alguns estilos, né, não 100% jazzísticos, mas que tangenciam o jazz. Enfim, e eu toco no dia 14, primeira banda, às 9h50 da noite. Então, assim, não sei se um ambiente que a gente está eu não conheço muito bem, se dá para marcar o festival, enfim, ou depois no Instagram jogar alguma coisa O para a pessoal galera. joga aqui, O, pode arro deixar. o arroba lá do festival, enfim. Ou dá uma gulgada aí. Enfim, e as últimas palavras, novamente agradecer. Ontem, seria ontem, não foi? Te peço desculpas, mas Pô, graças a Deus fizemos aí. imagina, É, imagina. e agradecer a você e o pessoal que está aí com a gente, né? A, a Isa também, que fez a ponte, né? Uhum. E, e é isso. Muito feliz de estar colhendo frutos aí de uma coisa que a gente planeja no nosso quarto, no nosso computador ali. Quando você vê, já 1 ou 2 anos depois, já está falando para milhares de pessoas, já está tocando um festival importante, né? Já começam a cair da árvore alguns bons frutos, né? Isso é muito legal. Isso eu posso dar um recado a vocês, assim, se vocês têm como eu tive, né? Como eu tenho um sonho, alguma ideia de qualquer coisa que você acorda, vira e mexe, está na tua cabeça te martelando, você tem que fazer isso, tal. Vai fundo, né? Começa a fazer. É importante começar, porque às vezes a gente também, né, não. A vida, ela é aquele meme do No Caminho Eu Te Explico, né? Às vezes a gente tem que botar o pé e andar, e as coisas vão se elucidando aí, ficando mais claras, né? Enfim. Se for para errar, é importante errar logo para depois começar a acertar, né? Não Né, ficar com esperando muito. certeza, com certeza. Obrigado aí, Veronese, Cíntia. obrigada, sucesso. Espero poder um dia assisti-lo, né, pessoalmente aí em algum show, em algum Sim, sim, eu festival. também. E, meu, só agradecer, obrigada pelo tempo e é isso. A gente vai deixar o seu exclamação aqui, vou colocar o do festival também, até o final da live pra galera ir lá dar uma olhada e acompanhar. Fechou? Tá joia. Obrigada pelo Brigadaço. tempo, Fica com viu? Deus. Você também. Tchau. Beijão, tchau, tchau. Beijo, tchau.